nós já sabemos que a área entre o gráfico de uma função e o eixo x pode ser obtida por meio da integral definida. Nós vamos estender esta ideia para a ideia de área entre curvas. Digamos aqui que eu quero achar a área no intervalo de a até b de valores de x, mas eu quero a área entre os gráficos de f de x e de g de x. Ou seja, estou falando desta área exatamente aqui. Pensando no que já sabemos sobre áreas sobre o gráfico e integrais definidas, o que você pode fazer para calcular esta área aqui? É bastante natural que você pense em fazer o seguinte: calcular a integral definida de a até b para a função f de x, que vai dar a área entre o gráfico do f de x e o eixo x, ou seja, essa área inteira que eu estou pintando de alaranjado aqui. E dela eu posso subtrair esta área que eu estou fazendo de verde, que é a área entre o gráfico do g de x e o eixo x. E essa área é a integral definida de a até b do g de x dx. O resultado, então, vai ser, de fato, a área que estou procurando. E, pelas propriedades das integrais, eu posso transformar isso em integral de a até b de f de x menos g de x dx. Mas é nesse momento que nós vamos evoluir um pouco mais nesse vídeo. Observe que, neste primeiro intervalo, de a até b, os valores de f de x são maiores que os valores de g de x, ou seja, a curva do f está para cima da curva do g. E, por isso, nós deduzimos que essa área que queremos entre as curvas é a integral de f de x menos g de x dx no intervalo. E nós vamos ver que isso vale em qualquer situação entre as duas curvas. Aqui, nesta primeira situação, estava fácil porque ambas estavam acima do eixo x. Mas e o caso em que o f de x está acima do eixo x e o g de x está para baixo do eixo x? Por exemplo, vamos pensar nesse intervalo aqui de c até d. O que nós vamos fazer se queremos calcular a área entre as duas curvas? Você pode dizer, será que a mesma ideia que fizemos acima vai funcionar? Vamos verificar o que a integral de c até d da função f de x dx representa. Ela representa esta área aqui. E agora, a integral de c até d do g de x dx, o que ela representa? Você já pode afirmar que é esta área aqui entre o gráfico de g e o eixo x, mas veja, essa área está para baixo do eixo x, então o valor dessa integral é negativo. Então, observe que, para achar a área inteira entre as duas curvas, eu vou tomar a área sob o gráfico do f do x, entre o f do x e o eixo x, menos essa área entre o gráfico do g de x e o eixo x, que é negativa. Então, nós vamos ter um menos o negativo, que vai formar um mais, e aí vai nos dar o valor da área total. Ou seja, eu faço a integral de c até d para a função f, menos a integral de c até d para a função g. Observe que a integral da função g nos limites de c até d vai ser negativa. E, de novo, então, aquela área entre as duas curvas é a integral de c até d de f de x menos g de x dx. Ou seja, se o gráfico de uma função está acima do eixo x e o outro está abaixo do eixo x, continuamos com a mesma ideia de fazer a integral de f menos g para saber a área entre as curvas. E agora, na situação em que ambas estão para baixo do eixo x? Vamos estabelecer aqui, então, um novo intervalo. Começando em m e indo até n, nós queremos saber a área entre as duas curvas. Esta área aqui, observe que estamos assumindo que f é maior que g, embora ambas abaixo do eixo x. E como é que eu chego, então, na área entre as curvas no intervalo de m até n? Se formos obter a integral de m até n do f de x menos g de x dx, nós sabemos que, pelas propriedades das integrais, nós podemos escrever isso como a integral de m até n do f de x menos a integral do m até n do g de x dx. Vamos pensar agora o que cada uma dessas integrais representa. A primeira integral, a de f, nos dá essa área entre o gráfico laranja do f e o eixo x, mas é um valor negativo. E agora, a integral de m até n da função g de x dx, o que ela tem para nós? Trata-se desta área toda aqui, porém, também é um valor negativo. Então, observe que toda essa parte da conta tem um sinal negativo, vai nos dar essa área inteira. Mas, como a área está abaixo do eixo x e é negativa, vamos ter aqui um menos, que resulta em mais, positivo. Mas a área que está aqui embaixo, que é a que nos importa, para chegar até ela, devemos pegar essa área toda, que vem da integral do g de x, menos a área alaranjada, que vem da integral do f de x. A área alaranjada é, então, a integral aqui da função f de x, e é um valor negativo, porque a área está abaixo do eixo x. Mas,
O menos da conta e o sinal negativo da integral do g de x vão fazer aparecer um mais. Então, aquele menos, aquele número negativo da integral do f de x, mais o valor da integral do g de x, já com o sinal positivo ali, vai resultar exatamente essa área em branco entre as duas curvas. Resumindo, em qualquer intervalo em que f de x é maior que o g de x, para achar a área entre as curvas das duas funções, basta fazer a integral do f menos g dx no intervalo desejado. Até o próximo vídeo!